Progressão geométrica é de muita aplicação no cotidiano, e no momento a gente vive o colapso da epidemia, né, causada aí pelo coronavírus, e de certa maneira essa expansão do coronavírus em alguns países, no Brasil, enfim, pode ser representada a partir de uma progressão geométrica, certo? Por exemplo, alguns casos de vírus que se espalham, eles são representados muitas vezes por progressão geométrica, assim como o caso da duplicação celular, em que ocorre a meiose, o processo de meiose, né? Cada célula se divide ao meio, gerando uma nova célula. Esse é um exemplo de progressão geométrica também, né? Um outro muito interessante é o estudo da meia-vida, né? Que é o processo em que uma determinada substância, quando ingerida, de acordo com o passar do tempo, a cada intervalo de tempo ela vai se reduzindo, a sua composição vai se reduzindo pela metade, né? O seu efeito, digamos assim, é o processo de meiose, né? E além também da matemática financeira, em que o montante, né, em juros compostos, ele ocorre de certa forma a partir de uma progressão, certo? Então tem muita aplicação na matemática financeira. Então são aplicações diversas da progressão geométrica e muito interessante mesmo. Um outro exemplo é em que o IML usa, né, que determinado período de tempo após a morte de um indivíduo, o resfriamento do corpo ele ocorre a partir de uma progressão geométrica, né, até certo intervalo de tempo, certo? Aí a gente começa a analisar mais a respeito desse conteúdo e alguns conceitos básicos, né, que são importantes, e resolução de exemplos aqui, certo? Como a gente já fez anteriormente em outros conteúdos. Então preste atenção nessa sequência aqui. A1, né, a sequência A1, A2, A3, A4, né, reticências. AN-1, o enésimo termo menos 1, ou melhor, o termo de posição N-1. E o enésimo termo aqui AN, certo? Considere que Q seja a razão. Certo? Apesar de não aparecer aqui ainda, mas considere que Q seja a razão da progressão geométrica. Então, assim, qual é a definição de progressão geométrica, pessoal? Define-se progressão geométrica como toda a sequência numérica, né, em que, a partir do segundo termo, todo o termo é obtido, né, a partir do segundo, através da multiplicação do termo anterior por uma razão Q. Por exemplo, o termo A2 é A1 vezes Q. O termo A3, né, é A2 vezes Q. O termo A4 é A3 vezes Q. E assim por diante. O termo de posição N é o termo de posição N menos 1 vezes Q. Ou seja, o imediatamente anterior a ele multiplicado por Q. Certo? Vejamos alguns exemplos de progressões geométricas aqui então. Primeiro caso, considere essa sequência aqui, que o termo A1 é 1 e Q, que é a razão, vale 2, certo? Então, ó, se A1 é 1 e a razão é 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, né? Porque a gente está multiplicando por 2 porque é a razão. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, e assim sucessivamente. Esse exemplo aqui eu gosto de já abordar ele a princípio, porque a gente começa a lembrar, por exemplo, de memória de celular, a gente fala de gigas, né, 8 gigas, 16 gigas, 32, 64, até porque, por exemplo, a linguagem de computador é uma linguagem binomial, e aí a certa composição da memória, né, em bytes, ela ocorre nesse padrão também, certo? Por isso que a gente tem aí 1024 bytes, por exemplo, certo? Vejamos um segundo caso aqui. Eu chamei de B1 aqui para não confundir com o anterior. Considere que o primeiro elemento da sequência B seja menos 15, tá? E a razão aqui seja 1/5. Então, eu tenho que pegar o primeiro termo, multiplicar por 1/5 para descobrir o termo posterior, certo? Então, ó, menos 15 multiplicado por 1/5, menos 15 vezes 1 dá menos 15, dividido por 5, que por sinal resulta menos 3. Menos 3 vezes 1/5, menos 3 vezes 1 dá menos 3, dividido por 5, então menos 3/5. Menos 3/5 vezes 1/5 fica menos 3 sobre 25, né? Numerador vezes numerador, 3 vezes 1 e 5 vezes 5, 25. Multiplicando novamente por 1/5, menos 3, 75 avos, né?
Então, assim, isso sucessivamente a gente está considerando aqui que essas sequências aqui, ambas, né, são infinitas, né? Coloquei até os 3 pontinhos aqui. Poderia ser finita, né? Poderia fechar o parênteses aqui e dizer que essa sequência continha, né, somente esses 5 elementos, certo? E aí, o terceiro caso, chamei de C1, o primeiro elemento da sequência C, C1, por sinal, vale 4, e a razão Q, menos 3. Como o primeiro termo é 4, então o segundo termo é 4 vezes a razão, que é menos 3, menos 12. Menos 2 vezes menos 3, que é mais 36, né? Dois números negativos. Mais 36 vezes menos 3, que é menos 108. Menos 108 vezes menos 3 dá 324, e assim sucessivamente. Foi de maneira intencional escrever esses 3 exemplos aqui. Perceba. O primeiro caso, a gente diz que essa sequência ela é crescente, né? Porque de acordo aqui, você percebe que os elementos eles crescem, né? E aí o segundo caso aqui a gente disse que é decrescente, né? A gente percebe aqui que a sequência ela vai decrescendo aqui os valores dos elementos, certo? E aí o terceiro caso a gente diz que ele é oscilante, ele oscila, porque como a razão é negativa, pessoal, a cada vez que você multiplica pela razão, o valor dessa razão ele muda de sinal, então hora positivo, hora negativo. Então nesse caso ele é oscilante, certo? São 3 casos. Mais à frente, em outro estudo, a gente vê a respeito mais sobre essa classificação, correto? E aí, uma definição básica para você saber verificar se uma sequência é progressão, como eu já disse, a partir do segundo termo, todo termo é obtido pela multiplicação do termo anterior, né? Vezes a razão, né? A multiplicação do termo anterior por uma razão. Então, assim, se você tem uma sequência e você quer saber se ela é progressão geométrica, você tem que fazer o quê? Fazer a operação inversa. Pegar o termo e dividir pelo termo anterior. Quando você divide, você encontra o valor da razão. Ou seja, para todo termo que você dividir pelo termo imediatamente anterior, tem que resultar o mesmo valor, porque se trata da razão. Assim como você faz na progressão aritmética. Só que na progressão aritmética, ao invés de você dividir, você subtrai. Um termo de posição n, né, subtraindo o termo anterior, tem que ser igual para todos os elementos. Então, na progressão geométrica, para você descobrir o valor da razão e para você testar se é uma progressão geométrica mesmo, você pega um termo de posição n, divide pelo termo anterior, que é n-1, pega o an-1, melhor dizendo, pega esse termo an-1 e divide pelo anterior a ele, que é an-2. É como se você pegasse esse n, dividisse pelo an-1 e o an-1 pelo an-2, que é o que está antes dele. Tá? Eu poderia ter escrevido aqui o termo A3 dividido pelo termo A2 e o termo A2 dividido pelo termo A1. Mas para generalizar, eu coloquei a posição enésima. Tá? Então, assim você verifica se uma sequência é progressão geométrica. Assim como você também pode calcular o valor dessa razão. Ok? Certo, então. Vejamos, pessoal. Suponha que nesse exemplo anterior aqui, você queira calcular um termo de posição 100. Enfim, um termo, uma posição que se você fosse continuar fazendo as contas, ia dar muito trabalho e talvez você não teria assim, tempo para isso, né? Tem que arrumar uma maneira mais prática, mais rápida. Aí você começa a pensar e lembrar da progressão aritmética lá no termo geral. Na progressão geométrica também tem o termo geral, então a gente vai fazer uma demonstração aqui, tá? De maneira recursiva para cálculo desse termo geral da progressão geométrica. Tá? Então considere essa sequência aqui, tá? Em que a gente tem aqui alguns elementos, A1, A2, A3, A4, AN-1, AN, né? Ela é infinita. Em que A1 e Q pertencem aos reais, eu quis deixar dizendo aqui que na verdade esse asterisco aqui é que não pode ser nulo, tá? Ou seja, o Q não pode ser nulo, mas o A1 pode, tá? Enfim, se fosse, o A1 fosse nulo aqui, ela permaneceria toda nula. E N, natural, porque N se trata de posição. Então, assim, preste atenção. Você tem o primeiro elemento, né? A1. Quem é o segundo elemento? É A1 multiplicado pela razão Q, ou seja, o segundo elemento, olha, é A1 vezes Q, como já apareceu aqui. A1 multiplicado uma vez por Q. De maneira semelhante, quem é o termo A3? A3 é o termo anterior, olha, A2 multiplicado por Q, ou seja, A3 é A2 vezes Q. Mas quem é A2? Você já tinha visto aqui anteriormente que A2 é A1 vezes Q. Então substitui esse A2 aqui, ó, por A1 vezes Q. Como esse Q já estava multiplicando, ele permaneceu, então ficou A1 vezes Q vezes Q. Ou seja, A3 é igual a 1 vezes Q ao
quadrado, correto? Próximo termo, A4. O termo A4, você pega o termo A3 e multiplica multiplica novamente por Q, tá? Então, ó, o termo A4 é A3 vezes Q, ou seja, o termo imediatamente anterior multiplicado pela razão. Só que o termo A3, ele é quem? A1 vezes Q ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, o termo A3, né? A1 vezes Q ao quadrado, vezes esse Q que já aparece aqui. Então, A1 vezes Q ao quadrado vezes Q resulta A1 vezes Q ao cubo. Você percebe, então, que o termo A4, você pega o termo, é a multiplicação do termo inicial, o termo A1, por Q 3 vezes, tá? Por isso que Q é ao cubo. Então, você começa a perceber o seguinte, A2 é A1 vezes Q, A3 é A1 vezes Q ao quadrado, A4 é A1 vezes Q ao cubo. Então, você já começa a perceber o seguinte, que existe esse padrão, né? De maneira recursiva, você conclui que qualquer termo de posição AN aqui é A1, termo inicial, vezes Q multiplicado n-1 vezes por isso Q elevado a n-1, ou seja, você multiplicou esse Q aqui, ó, n-1 vezes, suponha que o AN seja a 100, quer dizer, e aí você multiplicou o Q pelo A1 99 vezes, tá? Por isso a gente diz que vezes Q elevado a n-1, tá? Como vocês já perceberam aqui nos exemplos anteriores. Então, esse é o termo geral, né, para você calcular um elemento, ou para você utilizar de uma outra forma na progressão geométrica. Só que essa expressão ela pode mudar, ela pode variar, né? Por exemplo, de maneira semelhante, a gente pode dizer o seguinte, ó. Eu estou dizendo que a n é igual a 1 vezes Q elevado a n-1 porque eu estou considerando o termo inicial aqui a 1. Mas suponha que eu considere o termo inicial a 0, como alguns livros trazem, né? Então, assim, se eu considerar o termo inicial como a 0, então vai ficar a n, né? É igual a 0 vezes Q elevado a n menos 0, que por sinal é Q elevado a n, tá? Ou também, se você considerar aqui que o termo inicial é um termo de posição qualquer. Não precisa ser o A0 ou A1 especificamente. Ou melhor, a n é igual a K vezes Q elevado a n menos K, porque você subtrai a posição do termo que você quer descobrir pela posição do termo que você está considerando como termo inicial aqui, tá? Então, a n é igual a K vezes Q elevado a n menos K, certo? Ok, então, muito bom, né? Vejamos alguns exemplos, pessoal. Esse primeiro caso aqui da progressão geométrica, né? Algumas questões aqui. Esse primeiro exemplo. O valor de x para que a sequência, né? X mais 1, primeiro termo, x, segundo termo, x mais 2, terceiro termo, seja uma PG. Então, qual é o valor de x para que isso seja uma PG? Aí você começa a lembrar da definição básica, né? Da propriedade básica de PG. Qual é a propriedade básica? O termo de posição enésima dividido pelo termo de posição anterior, imediatamente anterior, é igual, né, a o AN-1 dividido pelo AN-2, certo? Então, assim, por sinal, a gente só tem 3 elementos aqui. Então, x mais 2, que é o de posição 3, dividido por x, que é o termo de posição 2, deve ser igual a x dividido por x mais 1. Claro, considerando aqui que o x não é nulo, porque senão não faria sentido para essa progressão geométrica aqui, certo? Então, substituindo aqui, x mais 2 dividido por x, né? O terceiro pelo segundo, e o segundo pelo primeiro, x dividido por x mais 1. Né? Multiplicando aqui meio pelos extremos, né? Ou tirando do MCI aqui de x mais 1 e x, então ficou x mais 1 vezes x mais 2 igual a x ao quadrado. Realizando a distributiva aqui, x vezes x ao quadrado, 2 mais 1, 3, então fica 3x, né? E 2 vezes 1, 2, igual a x ao quadrado. Anulo x ao quadrado, ficou 3x igual a menos 2, então o valor de x é menos 2 terços, para que isso seja uma progressão geométrica. É recomendável que você teste, tá? Porque às vezes não dá certo. Então, assim, vou testar aqui para ver se realmente é uma PG, se eu substituir o x por menos 2 terços. Então, ó, substituindo o x pelo menos 2 terços ali, ficou como? Menos 2 terços mais 1, no primeiro elemento, ó. Segundo elemento, menos 2 terços, que é o próprio valor de x. E no terceiro elemento, né? Menos 2 terços mais 2, que é x mais 2 no caso. Então, menos 2 terços mais 1 dá 1 terço, resulta 1 terço, né? Menos 2 terços, que é o segundo termo, e 4 terços, que é o terceiro termo. Então, você percebe que isso é uma progressão, né, geométrica, ou seja, a razão dela aqui é quanto? Era 1 terço, ficou menos 2 terços, e aqui resultou quanto? 4 terços. Então, você percebe que ela está oscilando
E cada elemento aqui está sendo multiplicado por 2, ou seja, então a razão dela é menos 2, tá? 1 terço vezes menos 2 resulta menos 2 terços, vezes menos 2 resulta 4 terços, tá? Se tivesse um próximo termo aqui, seria quem? 4 terços multiplicado por menos 2, ou seja, menos 8 terços, correto? Então, para que a sequência da progressão geométrica, o x deve ser menos 2 terços, certo? Então, a segunda questão, pessoal, é uma questão muito interessante, que é uma questão da UFMJ. Ela diz que em uma criação de coelhos, né, que foi iniciada exatamente há 1 ano, né, e essa criação de coelhos ela duplicou a cada 4 meses. A gente já começa a perceber então que esse duplicou que se refere à razão, tá? Multiplicando por 2, ou seja, a razão 2. Hoje, parte dessa criação deve ser vendida, né? Para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Mas aí pergunta, qual a porcentagem da população atual devo vender para que eu fique exatamente com a quantidade inicial de coelhos? Porém, eu não sabia, eu não sei qual é a quantidade inicial. Devo descobrir qual a quantidade inicial, né? Qual a quantidade que tenho, para calcular essa porcentagem do valor que eu devo vender hoje para ficar justamente com a mesma quantidade do início, né? Que eu tinha a princípio. Então, assim, o interessante é a gente começar a anotar, então, fazer uma referência ao termo inicial, já que todos os demais termos podem ficar dependentes desse termo inicial, né? Ficam dependentes da verdade. Então, eu considero que a quantidade inicial é x, e a gente, um jeito simples e que ajuda muito a resolver é você começar a montar essa sequência então, em função de x. Então, como a razão é 2, o primeiro elemento que eu vou chamar de x, isso foi no início. Após 4 meses, eu tinha 2x, ou seja, o dobro da quantidade anterior. Após 8 meses aqui eu já tinha 4x, porque é o dobro de 2x. Né? Então, ó, 4 meses, 8 meses, 12 meses, então 8x, tá? Porque eu estou pegando o valor inicial e multiplicando por 2. Então, essa é a sequência, é a progressão geométrica que representa a quantidade de coelhos que tem hoje, 8x. E a princípio eu tinha x. Então, assim, se hoje eu tenho 8 vezes o que eu tinha a princípio, eu tenho que vender que quantidade para ficar exatamente com a mesma quantidade que eu tinha no início. Se eu tenho 8x e no início eu tinha x, então logo você tem que vender quanto? 7x, né? Porque 8x você subtrai 7x, fica justamente x, certo? Então, assim, você tem que vender 7 vezes a quantidade inicial para que o valor que você tem hoje seja exatamente o valor do princípio, do início, certo? Claro que existem outros jeitos de fazer. Um deles é você, por exemplo, atribuir um valor. Suponha que x seja 100. Suponha que eu tenha 100 uma quantidade de 100 de coelhos no início. Então, 200, né? 400, 800. Mas a conta vai ficar muito semelhante. Então, a gente generaliza aqui chamando de x, tá? Então, assim, você deve vender 7x hoje para ficar exatamente com a quantidade inicial. Aí ele quer saber assim, essa quantidade que eu devo vender hoje corresponde a quantos por cento do total que eu tenho? Ou seja, 7x corresponde a quantos por cento de 8x? Qual a porcentagem que eu devo vender hoje? Então, você calcula a porcentagem. 7x é quantos por cento de 8x? Você divide, calcula a taxa e depois multiplica por 100%, né? 7x dividido por 8x, você vai calculando a porcentagem, né? A razão de 7x para 8x. Simplifica o x, for 7 oitavos. Considerando que o x não é nulo, claro. 7 oitavos aqui, 0,875. Multiplicando por 100%, então fica 87,5%. Ou seja, eu devo vender hoje 87,5% do que eu tenho para ficar exatamente com a quantidade, mesma quantidade inicial, certo? Muito boa essa questão, né? Vejamos a próxima, então. O crescimento de uma cultura bacteriana segue uma progressão geométrica, né? Se às 7 horas havia 1.200 bactérias e às 19 horas, né? Ou seja, 12 horas depois, você tem 9.600, existem 9.600 bactérias, né? Espera-se que às 23 horas o número de bactérias seja cerca de... Então, assim, já diz que se trata de uma progressão geométrica. Para descobrir aqui o próximo termo, eu preciso talvez ter uma noção aqui da razão, né? Já que é progressão geométrica. Então, assim, a gente não tem, mas a gente tem dois elementos dessa progressão geométrica. A gente tem às 7 horas e às 19 horas, não é isso? Então, assim, das 7 horas para 19 horas, né, a gente tem um intervalo aqui de 12 horas. Um aumento de uma quantidade de bactérias que a gente sabe de 1.200 para 9.600. Vamos tentar trabalhar com isso. Vamos montar essa sequência, então. Essa sequência a gente pode entender o seguinte, ó, o elemento A7 aqui, eu vou chamar de A7 por se tratar de 7 horas, né? Então não vou chamar de A1 para não confundir depois, que é melhor chamar o seguinte, A7 horas, né? O A7, 1.200.
o A8, ou seja, às 8 horas você tem o que? 1200 vezes Q, porque é progressão geométrica, só que eu não sei o valor de Q. O A9 seria 1200 vezes Q ao quadrado, assim por diante, até chegar no termo aqui, que esse é o A19, às 19 horas, 9600, né? Aí, a 19, a 20, a 21, a 22, a 23 vai ser justamente isso aqui, ó. O primeiro elemento, né? O A23 é quem? É o A1, que é 1200, vezes Q elevado a 16. Por que Q elevado a 16? Porque eu comecei do A7. Então, do termo A7 para o termo A24, eu multipliquei pelo Q quantas vezes? 16 vezes, que é 27, que é 24, né? Ou melhor, desculpa, que é 23, porque aqui é às 23 horas. 23 menos 7, ou seja, das 7 horas para as 23 horas, você multiplicou pela razão, porque, né? 16 vezes. Se você não conseguir compreender isso aqui dessa forma, pode escrever todos os elementos, que eu posso usar o termo geral, né? Eu trouxe aqui ainda. Quem é o A23, às 23 horas? Eu comecei do A7, o primeiro elemento é o A7, vezes Q elevado a 23, que é o que eu quero descobrir, menos o termo que eu estou considerando inicial, que é 7, ou seja, o A23 é o termo A7 multiplicado pela razão 16 vezes. Daí esse 1200 vezes Q elevado a 16, tá? Então, assim, quais informações que eu tenho? Como aqui a gente já sabe que esse 9600 ele vai envolver a razão e a gente já tem um resultado que é 9600, a gente vai utilizar isso, tá? Para tentar usar ou descobrir o valor de Q. Então, esse termo, esse 9600, ele refere ao elemento A19, não é isso? Porque foi às 19 horas. Então, assim, o termo A19, ele é quem? Ele é o termo A, o inicial, né? Multiplicado pela quantidade de vezes que se contabilizou a razão aqui. Então, o termo A19, com referência ao termo A7, é quem? O termo 1200 multiplicado pela razão 12 vezes, porque do termo A7 até o termo A19 a gente tem aqui 12 elementos. Então, é o termo A7 multiplicado pela razão 12 vezes, que por sinal resultará em 9600, porque esse elemento aqui, tá? É o A19. Então, 19 menos 7 daqui, 12, tá? Então, ó, Q elevado a 12ª potência é 9600 dividido por 1200, tá? Que resulta 8, certo? Então, Q elevado a 12 é igual a 8. Tentando simplificar esse expoente aqui, a gente faz o seguinte, ó. Lembra aqui da equação exponencial, tá? Ou melhor, lembra aqui da fatoração aqui do expoente. Desculpa, não é exponencial. Então, exponencial seria se o Q estivesse no expoente. Então, assim, Q elevado a 12 é igual a 8, que é 2 elevado ao cubo, certo? Como 12 é múltiplo de 3, a gente simplifica aqui, ó, 12 por 3, 4, 3 por 3, 1. Então, a razão multiplicada 4 vezes resulta em 2. Como você quer descobrir o valor de Q elevado a 16 para multiplicar por 1200 e descobrir qual a quantidade de bactérias às 23 horas, vamos tentar manipular esse Q elevado a 4. Aqui você já percebe o seguinte: se eu tenho Q elevado à quarta potência, tem como eu descobrir quem é Q elevado a 16 sem precisar finalizar essa resolução aqui? Aí você pensa, ó, Q elevado a 4 e Q elevado a 16 tem algo em comum. Se você pegar e elevar esse número aqui a 4 novamente, né, multiplicar ele 4 vezes, se você pegar e elevar essa razão, esse Q elevado a 4 aqui, você elevar ele a 4 novamente, então ele fica Q elevado a 4 elevado a 4, que resulta Q elevado a 16. Então vamos fazer isso, vamos entender melhor o que é. Vamos lá, próximo passo. Aí assim, como a gente tem aqui Q elevado a 4, que é igual a 2, e a gente quer calcular o valor de Q elevado a 16ª potência, então é só você pegar o Q elevado à quarta potência e elevar novamente à quarta potência, porque você tem multiplicação de expoentes aqui. 4 vezes 4 é 16, né? Então, Q elevado a 4 elevado novamente à quarta potência. Se eu elevo o primeiro membro à quarta potência, consequentemente eu tenho que levar o segundo membro também para ficar equilibrado, né? Então, Q elevado à quarta potência elevado à quarta potência é igual a 2 elevado à quarta potência. Então, Q elevado a 16, que é 4 vezes 4, é igual a 2 elevado a 4, que é 16, tá? Então, Q elevado a 16ª potência é igual a 16. Então, eu já sei que o valor disso aqui é 16. Para descobrir a quantidade de bactérias aqui, né, é só multiplicar 16 por 1200. Então, 1200 vezes Q elevado a 16 é igual a 1200 vezes 2 elevado a 4,
que a gente já calculou que por sinal é 16, então 19.200 bactérias, ou seja, essa representa a quantidade de bactérias, né, existentes, né, às 23 horas, então 19.200 bactérias, certo? Essa aqui é uma ótima questão e existem aqui manipulações interessantes aqui, correto? Muito boa questão. E existem, na verdade, existem outras maneiras de fazer. Uma delas é você agrupar os elementos 2 a 2 aqui. Como assim? Das 7 às 19 horas são 12 horas. Então você tem 6 intervalos de 2 horas. Das 19 às 23 são 4 horas. Você tem 2 intervalos de 2 horas. Então você começa a considerar esses elementos aqui, ó, de 2 em 2 horas. Então a quantidade de elementos diminui e, consequentemente, o valor do expoente aqui diminui, tá? Facilita um pouquinho mais a conta, mas os processos são muito semelhantes. Vocês podem tentar aí, tá bom? É isso que é uma questão muito interessante, assim como existem outras. Ok? Certo? Então, muito obrigado por você por ter assistido e continue estudando de bons estudos, tá? Até mais. Até o próximo.